O Lula deu uma entrevista para Daniela Lima. Tá? A entrevista com a Daniela Lima é totalmente irrelevante, porque vocês sabem, Daniela Lima é chapa branca, então só fez aquelas perguntinhas, né? Ai, já tudo preparado, tudo certinho, maior roteiro já feito ali, coisa e tal. Então meio que essa entrevista da Daniela Lima com Lula, entrevista chapa branca, não tem nem que comentar, não vale a pena nem comentar isso daí. Mas teve uma pergunta que ela fez que chamou a atenção, que foi com relação ao Lulinha, né? E nessa pergunta o Lula falou que, disse que conversou com o filho citado na CPMI do INSS e disse para o filho que se você tiver alguma coisa vai pagar o preço, né? Ou seja, não, meu filho vai lá, ele que se fode lá e não sei o que lá, né? Curiosamente, isso é muito parecido com o que o presidente da Colômbia falou também, né? O Gustavo Petro, o filho dele, foi ameaçado também, foi investigado, aliás, está preso o filho do Gustavo Petro, né? E da mesma forma que no caso do Lula, há uma complacência aí. Por quê? Porque, veja, o Lulinha está envolvido no caso do INSS, evidentemente que está. Agora, quem garante que o Lulinha não é o laranja do Lula, né? A mesma coisa aconteceu no caso do filho do Gustavo Petro com o Gustavo Petro. O Gustavo Petro falou que não vai intervir na investigação, que pode investigar o filho dele, que se o filho dele tiver alguma coisa vai ser preso mesmo, não sei o quê, e o filho dele está preso de fato. Mas não pegou nada para o Gustavo Petro, a não ser, lógico, pegar mal o fato dele ter, né, certamente se beneficiado dessa história. Então vamos entender esse caso aqui, porque todo mundo sabe que o Lulinha sim está envolvido até os cabelos na questão do INSS. Essa saída do Lula, ele fala isso, mas na prática está todo mundo, os petistas todos segurando para não investigar o cara, a Polícia Federal não quer investigar o Lulinha, está uma seguração de coisa nesse caso do Lulinha que chega a ser vergonhosa, né? Ele fala publicamente que não, que se investigar, que pode investigar, que se tiver coisa errada que ele vai responder por isso, não sei o que lá, mas na prática não investigam, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por Moshe Dayan, o General Pirata, GTTR e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, vocês sabem que o link dessas abas que eu deixo aqui em cima, né, todas elas estão na descrição do vídeo. Se você quiser ver a entrevista do Lula inteira e coisa e tal, eu não recomendo não, uma porcaria. É tudo pergunta já combinada com o cara já sabia as perguntas, as respostas de tudo, tinha um roteirinho, tudo ali. Daniela Lima totalmente 100% chapa branca, só faltou estender um tapete vermelho pro Lula. Ai, Lula, come o meu cu, por favor, Lula. Só faltou isso na entrevista, né? Ou seja, não vale a pena ver essa entrevista aí, né? Jornalista, de verdade, com J maiúsculo, é aquele que questiona a autoridade, que realmente bota a autoridade em posição desconfortável. Não foi o que a Daniela Lima fez. Ela fez algumas perguntas que podem parecer estranhas, como o caso do Lulinha, lógico, mas isso daí o Lula já sabia, tá tudo combinado ali, o roteirozinho que ela fez, né? Aí, nessa entrevista, o Lula disse que se você tiver alguma coisa, vai pagar o preço. Ele que conversou, que chamou o filho dele para vir aqui para conversar com ele, para ver se tinha alguma ligação e não sei o que lá. A gente sabe que tem, pô. Tem um envelope com o nome do Lulinha na casa lá do careca do INSS, um monte de mensagem fazendo referência a ele, ou seja, tá na cara, né? E todo mundo já sabe o que é. É justamente o careca do INSS pagava o Lulinha pela influência, pelo nome do Lulinha, para abrir portas no governo. Isso lá em Brasília vale dinheiro, tá, gente? Você tem, assim, se você é uma pessoa que pode ser associada ao poder, isso por si só já vale dinheiro, né? Porque é o grande ponto que o pessoal fica lá fazendo lobby, né? Fazer lobby, em última análise, é puxar saco das pessoas. Uma maneira de você puxar saco é justamente você ter ligação com alguém que tenha algum poder também para mostrar que, olha só, eu já estou puxando o saco do Lula com o Lulinha, posso puxar o seu saco também. Olha só como é que eu sou um bom puxador de saco. Isso é padrão nisso daí, né? E a gente sabe que eles estiveram envolvidos na questão do canabidiol lá no Ministério da Saúde. Isso aí já tem evidência pra caramba dessa história, mas mais do que isso, muito provavelmente tem muito mais coisa nisso daí, né? Então, o Lula disse que conversou com o filho citado na CPMI, mas na prática não mudou nada. Aqui, ó. Lula revela conversa olho no olho com Lulinha após denúncia nesse. Vai pagar o preço, não sei o que lá. É lógico que na prática ele está falando isso para o público, né? Tá jogando isso para o público, mas lá por trás da coisa é o contrário, né? Aqui, ó. Lentidão da Polícia Federal com relação a Lulinha incomoda o André Mendonça. A gente falou sobre isso outro dia, né? O André Mendonça até questionou a Polícia Federal, por que vocês não estão investigando o Lulinha? Que negócio, tá aqui, um monte de mensagem aqui, evidentemente o cara está envolvido nessa história. Por que estão investigando um monte de gente no caso do INSS e nesse caso aqui meio que
né, não tem nada, não investigam, não corre atrás, não tem nenhuma operação, não tem nada demais. O passaporte do cara continua válido, ele está na Espanha, inclusive, acho que já voltou para a Espanha, não sei se voltou, se está aqui no Brasil, não sei qual é a história. Né? O CPMI do INSS, vocês sabem que, embora tenha uma relatoria e a presidência da oposição, o governo conseguiu emplacar o maior número de membros. Né? Então, na hora de botar a votação, por exemplo, para quebrar sigilo bancário e telefônico e coisa e tal, o governo se une e bloqueia a investigação sobre o Lulinha. Né? O Carlos Viana, que é o presidente da CPMI do INSS, está querendo pautar novamente convocações do Lulinha e do Frei Chico na CPMI do INSS para ver. Vamos conversar com os caras, né? O Lula falou que, olha só, o Lula falou que é para investigar, que se não tiver nada, que não tem problema nenhum, se tiver alguma coisa errada, que é para falar com o filho dele, coisa e tal, e o filho dele vai pagar pelo que foi, coisa e tal. Agora, vamos ver se vai conseguir esse tipo de coisa, porque na prática, o Lulinha, ele fez besteira não pelo próprio Lulinha, ele fez besteira porque ele é filho do Lula, ou seja, isso de última análise, mesmo que o Lula tente dizer que não tem nada a ver com ele, não, meu filho fez besteira lá, mas eu não tenho nada a ver com isso, é meu filho que paga a coisa lá. Na prática, isso tem alguma coisa de ligação sim, né? Certamente para fazer, se o Lulinha fosse filho de qualquer outra pessoa do mundo, não do Lula, dificilmente ele conseguiria abrir as portas lá em Brasília que o Lulinha abriu para o careca do INSS. Né? Isso é uma situação muito similar com o que acontece com o caso da Colômbia. Esse caso da Colômbia aconteceu em 2023, já tem alguns anos atrás, mas chamou muita atenção também. Por quê? Porque o Gustavo Petro, esquerdista, amicíssimo do Lula, da mesma turminha do Lula, super amigo do Lula, ele foi eleito lá na Colômbia e começou uma investigação porque tinha dinheiro do narcotráfico na campanha dele. Né? Os traficantes da Colômbia estavam bancando isso daí através do filho dele. O Nicolás Petro, que é esse rapaz aqui, filho do Gustavo Petro, teria conseguido dinheiro com traficantes para financiar a campanha do pai. E o pai lavou as mãos, meu amigo. Não, pode investigar meu filho aí. Se meu filho tiver culpado, ele vai pagar o preço dele. E de fato o filho dele foi preso. Aqui, o filho do presidente colombiano foi preso, disse que o traficante deu dinheiro para a campanha do pai, mas disse que o pai não sabia. O presidente da Colômbia não sabia sobre o dinheiro do narcotráfico na campanha, segundo diz o filho. Ou seja, provavelmente é isso que o Lula e o Lulinha vão tentar jogar aqui, se ficar a situação muito feia mesmo. Se não tiver jeito, eles vão tentar impedir essa investigação, evidentemente, tanto a investigação da PF quanto a investigação da CPMI. Mas, se em última análise não tiver jeito, né, acabar chegando o Lulinha vai falar, não, mas o Lula não sabia de nada, não, eu sou filho dele, mas não tinha nada a ver comigo, né, nada a ver com meu pai, coisa e tal, o que evidentemente é mentira, né, ou seja, o filho do Gustavo Petro botou dinheiro de traficante da campanha do pai. Era para ter cancelado a coisa. Chegaram a cogitar isso, de anular a eleição do Gustavo Petro por conta disso. Né? Mas acabou que não, ele não sabia de nada. A culpa é só minha. Né? O filho foi para a cadeia, o pai continuou presidente da Colômbia. Felizmente vai perder a eleição esse ano, não vai continuar presidente. Ficou feio do mesmo jeito. Eu acredito que a mesma coisa vai acontecer, no mínimo, entre o Lula e o Lulinha. Eu espero que saia mais coisa, eu espero que tenha mais desdobramentos por aqui. O Lulinha precisa ser investigado, tem coisa muito errada nessa história.